Voltamos com o programa Ponto de Vista. Está aqui comigo o professor de comunicação da UFAL, Ronaldo Bispo. Ronaldo, a gente tem, de uma certa maneira, discutido a questão dos processos midiáticos, né? Você citou no bloco 2 que partes dessas programações já estão começando a chegar na TV. E aí a minha dúvida contigo, qual o papel das mídias tradicionais, se é que a gente já pode chamar agora, com mais de meio século, a TV é uma mídia tradicional. Sim. Nesse contexto, você citou mesmo exemplo, programas de TV a cabo, dedicando um generoso espaço a games, a programações de internet. Mas você também já tem a Globo na madrugada. É um processo de entrada, não é? Sim, sim. Então, sim, certamente podemos falar em mídias tradicionais, em oposição ou complementarmente às mídias digitais, né, que ainda são uma mídia alternativa, sobretudo pelo modo como são produzidos esses conteúdos. A gente não pode esquecer que, por mais que o YouTube esteja se profissionalizando, qualquer um pode abrir uma conta, grava um vídeo, faz uma postagem e pode eventualmente viralizar, né? Depende da sorte, do modo como for acolhido. Nós temos esse fenômeno de youtubers e criadores de conteúdo migrando para a TV, então eles mostram uma incrível, capacidade de chamar atenção e com isso são contratados e ocupam espaços dentro da TV tradicional, ainda que nem sempre essa migração seja bem sucedida, né? Existe o fenômeno da transmissão de certos conteúdos, sobretudo aí como a gente falava, do eSports, né, na TV aberta e na TV a cabo. Então, existe essa relação, né? Com relação há uma questão de uma mídia pautar a outra, né? Então, aquilo que, de repente, está sendo discutido na internet vira tema dentro da TV, né? E mais isso do que o inverso. Então, você tem temas, manifestações, campanhas que têm muita força e a força que tem nas redes é que exige que a mídia tradicional cubra aquele tema. Então, está havendo esse diálogo. A perspectiva de fazer um questionamento de que esse conteúdo pode ser perigoso, ainda que pertinente, vai perdendo força. Então, na medida em que a gente sabe que a própria TV já pode ser acusada também de expor muito conteúdo questionável. Então, não é o YouTube que vai aumentar esse pânico midiático que chegou-se a questionar. Me parece que naquela linha da novidade, que a gente não sabe o que vem daí, então há uma certa demonização das novas mídias. O Wall Street Journal acaba dizendo que, questiona em termos de como é monetizado, como se paga, que grandes patrocinadores que investem em redes como o YouTube patrocinavam canais de ódio. Isso. Então, houve um fenômeno bem recente, não sei se o Google já conseguiu resolver, de anunciantes que retiraram seus produtos, tiraram o patrocínio do YouTube, porque um algoritmo, que é outra questão bem interessante, os algoritmos estão em todo lugar, né? Um algoritmo decidia que publicidade ia aparecer antes de determinado vídeo. E aí você tinha uma publicidade da Vivo, ou da Petrobras, ou de um banco, e logo em seguida uma postagem racista, homofóbica, ou de qualquer outro gênero desses que são inconvenientes e reprováveis. Então, diante dessa falta de controle do YouTube sobre que vídeo seria exposto logo após a sua entrada publicitária, houve uma queda acentuada da verba publicitária. Então, o Google está tendo que lidar com essa situação, porque, a princípio, ele não tem controle dessa relação. Deveria haver, no mínimo, além de mais vigilância para evitar esses conteúdos, porque alguns são denunciados e retirados, outros circulam livremente. Linchamentos, por exemplo, não costumam ser retirados, que pode estimular um comportamento violento. Alguns conteúdos são imediatamente retirados, né? Sexo explícito, alguns conteúdos realmente não sobrevivem. Você tenta postar, alguém pode tentar postar e aquilo é retirado. Mas há algum tipo de coerência entre
aquilo que vai ser exibido e a publicidade que o acompanha. Isso daí é um grande abacaxi, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, eu preciso ler sobre o assunto, porque foi muito divulgado o problema, né, da queda da verba publicitária, inclusive para os criadores, sentiram imediatamente quando grandes empresas retiraram o seu apoio e retiraram seus produtos dessa plataforma em função dos conteúdos aos quais seus produtos estavam sendo associados. A natureza da comunicação, ela é multidisciplinar. Eu acho que isso daí a gente entra num consenso. Tanto que você vai ter num processo inicial dessa comunicação uma colaboração muito grande da psicologia, você citou isso daqui. Como é que a comunicação vai se posicionar ou tem se posicionado neste momento? Tipo, qual é a responsabilidade de quem pensa a comunicação, de quem estuda a comunicação, nesse processo que a gente está aqui há mais de meia hora já falando? Tipo, você tem um receptor, você tem um emissor, você tem uma mídia nova, você tem algoritmos, você tem... É uma salada muito grande. E, tipo, sou professor de comunicação, tenho um departamento de comunicação. Qual a nossa responsabilidade na sociedade nesse ponto? A responsabilidade é bem grande. A minha postura tem sido de muita escuta, né? Entendendo que o fenômeno é gigantesco e os mais jovens estão na ponta do processo e descobrem as coisas mais rápido do que nós, que seguimos nossas leituras tradicionais, um perfil de consumo cultural mais tradicional. Muita escuta, assim, o que vocês estão assistindo, que canais vocês acompanham, que conteúdos agrada mais. Aliás, isso faz parte da pesquisa. Além da escuta, é preciso conversar sobre que seleção a gente está fazendo de tudo que é ofertado, porque está tudo à nossa disposição. E, na verdade, o poder está nas nossas mãos. No que a gente vai dar play? Em que canal a gente vai... Esse telespectador, esse espectador, esse leitor, ele é maduro o suficiente para isso? Não, provavelmente não, são vários estágios, né? São vários estágios, depende. Recentemente tivemos algumas polêmicas, entre elas o game Baleia Azul, né? Que sugere, tudo indica, foi realmente responsável, digamos, corresponsável, diria, pelo suicídio de alguns jovens que jogaram o jogo até o seu fim, que propunham o suicídio como etapa final, como a meta, né? Como o último desafio. O que é, em si só, já um grande absurdo, mas alguns jovens com desequilíbrio emocional embarcaram nessa. Um dos participantes, dos criadores desse, um russo, disse que estava promovendo uma limpeza, uma faxina, né? Mas aí essa fala eu não peguei. Qual a justificativa? Ele justificou que suicida não dava valor à vida e ele estava limpando o mundo. Não, enfim, aí é difícil lidar com uma fala como essa. Ainda bem que um deles foi preso, não sei se que disse isso. Mas esse é uma psicopatia muito comum, inclusive. A de limpeza do mundo é uma psicopatia muito comum. Muito comum, mas essa ideia de que então ele está querendo captar essa sensibilidade autodestrutiva e só quer dar um empurrão final. Exatamente. Né? Bem, enfim, isso é totalmente reprovável. Agora, como controlar o acesso a esse tipo de jogo, de diversão? E fala no ponto que nós estamos. Qual a maturidade? Essa é uma questão que também sempre acompanhou. Talvez a gente possa dizer, como em vários outros casos, a dimensão do problema aumentou, quer dizer, a intensidade. Porque a TV tinha a questão dos limites de horário, é possível programar a TV para desligar. Então, quando pais estão educando seus filhos e tentam evitar certos conteúdos, talvez fosse mais fácil, ou seguramente era mais fácil, evitar que seus filhos se deparassem com conteúdos impróprios, né? Com as mídias digitais, com o smartphone, com a internet, Wi-Fi, isso se tornou bem mais difícil, né? Então, como em outras áreas, essas políticas estão sendo desenvolvidas, né? O que pode ser feito para evitar que um público imaturo, em formação, se depare com conteúdos desse tipo? Mas é um desafio bem grande, que envolve escola, envolve pais, envolve sociedade, e a gente tem que amadurecer esse debate. Então, nosso papel na universidade é fazer essa discussão, a discussão do que é pertinente, do que é
identificar as manifestações que, de alguma maneira, aprofundam a divisão, o confronto e tudo aquilo que a gente acredita ser contrário a uma boa convivência social e, sobretudo, progressista, inclusiva, mas não me parece que a gente tenha muito controle da situação. Vocês, inclusive, formam centenas de alunos, né, por ano, no mundo, se levar no Brasil milhares, que inclusive em seus sites, seja de um grande portal como um Globo.com, não é difícil você hoje abrir um Globo.com e você veja os memes do jogo do domingo passado. Sim, sim. Isso é um dos fenômenos inclusive mais... com gíria, né? A mídia, a internet pirou. Sim, sim. Esse é um dos fenômenos mais interessantes, essa rapidez, essa facilidade de intervenção do antigo espectador comum, do interagente, no fluxo comunicacional. Então, existe uma apropriação instantânea daquilo que está sendo divulgado, né? Você pode imediatamente se apropriar daquilo que foi propagado em nível massivo e fazer uma intervenção e recolocar no fluxo com a sua própria cara, com a sua ironia, com o seu humor. Isso será, às vezes, tão consumido quanto a própria emissão original. É claro que a gente ainda pode falar... Há uma discussão, por exemplo, se o YouTube chega a ser uma forma de comunicação de massa, tal como a TV é. Os autores não são unânimes com relação a isso. A gente pensa assim, na comunicação de massa você tem poucos produzindo e muitos consumindo o mesmo conteúdo. Essa seria uma estrutura clássica para caracterizar uma comunicação de massa. Poucos produzem, todos consomem. A cibercultura seria o campo em que todos produzem e todos consomem. Isso seria uma visão um tanto otimista, que também nem todos abraçam. A tendência é que a gente pense numa mediação, porque a gente vai ter mais gente produzindo e mais gente consumindo, considerando que vai haver espaço para muito mais atores nesse processo. Então, alguns nem assistiram, de repente, nem assistiram o jogo e vão ver só os memes, né? Então, você tem uma diversidade de formas de consumo cultural e comunicacional que dá espaço para muita coisa, né? Então, essa é uma diferença substancial. Você não precisa ter 1 milhão de espectadores para viabilizar o seu canal, né? Você tem uma base de espectadores, aquilo não é provavelmente o seu ganha-pão principal e você consegue ter visibilidade e alguma influência nos valores e naquilo que está sendo discutido pela sociedade em um determinado momento. Mas nesse ponto emblemático, você tem um caso que eu acredito que passe a ser referência em qualquer estudo, que é o clássico Atlético Paranaense Curitiba. Certo. Em que eles negam a TV e passam isso ao vivo no YouTube. Isso. Estamos acabando com a televisão? Provavelmente é um processo. A Globo tem muita força, ela quer ter todos os direitos de transmissão, ela não desiste. Nós temos um colega, faço questão de citar, o Anderson Santos, que atualmente trabalha num campus da UFAL no interior, que se dedica especificamente a uma área de pesquisa que é a economia política da comunicação, que estuda essas reconfigurações da cobertura esportiva. E ele escreve sobre essa questão de uma maneira mais, ele pensa isso de uma maneira mais apropriada que eu. Eu só tive notícia que, de um lado, teve um jogo que não foi televisionado absolutamente, porque ainda havia um impasse, e a final do Campeonato Paranaense simplesmente foi transmitida apenas pela internet. Apenas pela internet, porque não houve um acordo com a Globo. Eles não quiseram pagar o que eles queriam, consideraram o valor pequeno, baixo, e eles, então, bancaram essa transmissão. Bem, estamos diante, assim como em tantas outras áreas, as formas de ouvir música, as formas de ver filmes, as formas de leitura, as formas de ver esporte e futebol, que é a paixão nacional, também estão mudando, né? Estão mudando e se não houver, digamos, um tratamento mais isonômico dos clubes, né, é possível que alguns se revoltem e digam não, os nossos jogos vocês não vão exibir. Vamos fazer outros tipos de acordo. Então, é preciso se aprofundar sobre essa questão específica, ver, porque
nenhum poder é absoluto, tudo depende de negociações, mas está aí mais uma carta na manga dos clubes, né, das agremiações esportivas para negociar. Olha, se não pagarem o que a gente acha razoável, a gente transmite pela internet e vai ter audiência e vai ter anunciante, né? A gente não vai ficar sem retorno financeiro. A gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o professor Ronaldo Bispo, professor de comunicação da UFAL. O programa Ponto de Vista volta já.